Boa tarde, minha gente. Então, resolvendo aqui a questãozinha que me mandaram, tá? Analisando a prova toda aqui, eu verifiquei que caiu figuras de linguagem, como a gente disse que ia estar lá na prova, né? A banca ela adora as figuras de linguagem, então falei, estudem mais, vamos ver algumas aqui no curso, mas reforcem estudando mais, porque são muitas, são só 4 aulas, não tem como nós vermos todas as figuras de linguagem, né? Então, caiu a questão número 4 de figuras de linguagem, como eu disse que ia cair. Caiu a processo de formação de palavras, porém ela cobrou a derivação regressiva, né, que não é tanto cobrado, mas pelo nome, pelo que a gente viu na sala de aula, dava para a gente ter mais ou menos uma noçãozinha, né? A única questão que eu estou a questão número 5 que falou do complemento nominal, nós vimos pronome em sala. Então só tem uma alternativa que aparece um pronome. Então dava para identificar também. Já a questão número 1 é uma questão que eu estou vendo um pouquinho de problema nela, porque ela falou da função metalinguística. A função metalinguística é aquela que a linguagem está preocupada com o código. É a linguagem explicando a linguagem. Essa é a definição dela. E o que a gente tem aqui? Bom, normalmente nós vemos a função metalinguística, que é aquela preocupação com a forma, com as rimas. Nós vimos tanto em poemas quanto em letras de música. Nós vemos nos dois. A banca aqui, ou ela queria um não, eu não sei o que ela queria, ou simplesmente ela quer que se aproxime mais. Então, nós temos aqui, ó, em obras literárias, nós também vimos, vocês não veem lá aquela preocupação com a forma, né, com as conjunções, com as rimas em si, também vem em obras literárias. E o dicionário ele já é a explicação do código. Eu não tenho, para que serve um dicionário? Bom, tem uma palavra e vai estar explicando o que tem lá. Então, aqui também é um exemplo de função metalinguística, né? Então, assim, o dicionário é o que mais se aproxima. Mas aqui a letra A também é um exemplo de linguagem de função metalinguística e a letra D também é um exemplo. Então, muito provavelmente, essa questão aqui vai caber um recurso para ela. Tudo bem? Vamos lá, questão número 2. Questão número 2 fala de processo de formação de palavras. Nós vimos isso daqui, né? Vimos bastante até. Então, nós vimos o processo por prefixação, sufixação, por prefixação e sufixação e o parassintético. E aí ele pegou e cobrou qual? A regressão. Cadê? A derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? Bom, a derivação regressiva é você pegar um verbo normalmente, tá? Ela tem um verbo e ela transforma num substantivo. Nós vimos isso em sala quando está num contexto. O que acontece? Quando eu tenho um artigo, lembra? Substantivo, talvez aqui pequenininho. Quando a gente tem normalmente um verbo e antes do verbo aparece um artigo, ou a, não é isso? O que acontece? Ele é substantivo, ela muda de classe. Isso daí é derivação regressiva. Então aqui, a única palavra que acontece, vamos analisar todas as alternativas. A letra D, de baixo para cima. A B, apodrecer. Apodrecer já é um verbo. Então ele não mudou de classe. A palavra vinagre também já é um substantivo, não muda, é a mesma classe, ela não tinha um verbo que virou um substantivo. O jovem. Jovem é um adjetivo, né? A palavra em si, jovem, é um adjetivo, vai qualificar um substantivo. Já a palavra sobra, se você analisar, tem o verbo sobrar, que sofre a derivação regressiva e vira a sobra. Beleza? Então esse aqui seria o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Assinale a alternativa cuja frase esteja em sentido figurado. Bom, quem fez o preparatório do INSS lá viu aquela denotação e conotação. Bom, denotação é a palavra em sentido de fato, é o que realmente acontece, tá? E o sentido figurado a gente chama de conotação. Conotação. O que é o sentido conotativo? É usar o sentido figurado, cabeça de vento, né? E assim vai. É aquela que você não está usando a palavra no sentido dela em si. Vamos analisar aqui, ó. Aquele moço comeu pão. Tem alguma palavra aqui que está em sentido figurado? Não, está falando de uma pessoa, no caso o moço, que executou uma ação de comer e comer o quê? O pão. Está tudo certinho aqui, sentido denotativo essa frase. Na letra B, venci o jogo com ás de paus. Então, a pessoa lá venceu o jogo com ás de paus. Era um jogo de baralho. Tudo certinho também, nada fora do contexto. Os anjos nos protegem. Tem alguma coisa fora do contexto aqui? Não, os anjos nos protegem e nada fora do contexto. Agora, quando a gente chega aqui na letra D, olha só isso daqui, ó. Para defender os filhos, ela vira uma leoa. Ela vira uma leoa de fato? Não, é só uma figura de linguagem, tá? Então, esse daqui é a minha conotação
ou sentido figurado. Tudo bem? Então, gabarito dessa aqui, letra D. 4. A 4 é a figura de linguagem. Lembra que eu falei que ia ter questões de figura de linguagem que era para todo mundo verificar em casa? Olha aí, ó. Certeza que a banca ia cobrar. Bom, ele coloca essa daqui e você tem que ler. Ó. Eu gostaria de ir ao shopping e comprar muitas coisas. Bom, o que nós temos aqui? A elipse é uma omissão de um termo. Tá? Isso aqui vai ser uma omissão de um termo. A zeugma também, a omissão de um termo. E normalmente é um verbo. A zeugma você vai omitir um verbo. O polissíndeto, olha o nome, polissíndeto. Poli são muitos e síndeto conjunções. Quando você pega aqui, ó, olha o que ele está falando. Eu gostaria de ir ao shopping e comprar muitas coisas. Calças e blusas e sapatos e bolsas e renovar o meu guarda-roupas. Então ele está repetindo. Poli, muitos, vários. Então o gabarito dessa daqui é a letra C. Tudo bem? E a número 5, para a gente não demorar muito, esse daqui quem fez as aulas conseguia entender só pelo pronome. Não precisava nem saber o que era complemento nominal. Porque olha só, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de complemento nominal representado por um pronome. E nós vimos os pronomes indefinidos, vimos os pronomes demonstrativos, vimos os pronomes anafóricos, catafóricos, nós vimos lá. Então é o seguinte, olha só, vamos começar de baixo para cima de novo. É válida a posição de ambos. Tá vendo? Me mostra onde é que tem um pronome aqui. Canto nenhum. Outra, na letra C, você já verificou a distribuição dos horários? Também não tem nenhum pronome. Tem aqui, né? O você, né? Mas você já verificou, não tem um complemento aqui. Tá? O você é o sujeito. Na letra B, ó, já concluiu a construção da casa. Tem algum pronome aqui? Em canto nenhum, tá? Agora, na letra A, tem aqui, ó, o objetivo dele. Então, aqui nós temos um pronome. Então, o objetivo de quem? O objetivo de ele. De, mas ele faz o dele. Então, o objetivo é o quê? Esse daqui é um substantivo, porque eu tenho um artigo antes e o objetivo virou um substantivo. Então, é um nome. Então, esse dele aqui é o pronome, conforme está pedindo a questão, que está seguindo de complemento nominal do nome objetivo, gabarito letra A. Correto aqui o meu aluno que fez essa que marcou essa alternativa. Beleza? Então, aí está a resolução da prova de português. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, entre em contato. Eu vou verificar de informática e falo já, mando um áudio da de informática para vocês. Tudo bem?